Com certeza você já ouviu falar da história de quando Pedro Álvares Cabral chegou e descobriu o Brasil. Só que se você não sabe, muitas tribos indígenas já viviam nos territórios americanos desde a América do Norte até a América do Sul. Mas se você acha que essas tribos indígenas viviam aqui desde o começo da vida humana na Terra, você está muito enganado. Nesse vídeo veremos como o ser humano chegou no continente americano e deram origem às grandes civilizações da América, como os maias, os incas e os astecas, e também as tribos indígenas que existem até hoje por todo o território americano. E claro, entenderemos um pouco também como foi a chegada dos europeus lá em 1500, no século XVI, então não sai daí. Fala galera, meu nome é Renato e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Por milhares de anos, a África foi o único lugar, o único continente do mundo que tinha seres humanos. Os Homo sapiens surgiram na África há mais ou menos 200 mil anos atrás e começaram a povoar as outras regiões do mundo. Foram andando Oriente Médio, Europa, Ásia e depois chegaram nas Américas. Mas como eles fizeram isso? Como eles chegaram nas Américas se o continente americano de um lado tem o Oceano Pacífico e do outro o Oceano Atlântico, dividindo, separando a América da Europa e da Ásia? Não tem ligação por terra entre esses continentes. Como os seres humanos que surgiram na África chegaram nas Américas? Antes da gente entender isso, eu quero primeiro agradecer a todos vocês que vêm assistindo os vídeos, que vêm se inscrevendo no canal, comentando. Eu leio todos os comentários, galera. Um grande abraço, um beijão para todos vocês. Muito bom saber que tem gente que gosta de história vendo os vídeos. Muito legal mesmo. Se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, se você gosta de história, você tem que estar inscrito nesse canal. Conteúdo sobre grandes civilizações, grandes impérios, grandes personalidades da história, você verá por aqui. Tudo que alguém quer ver em um canal de história, você vai ver por aqui, tá certo? Agora eu quero te pedir, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário que eu vou ler, vou te responder. Mas agora, meu amigo, se acomoda, fica confortável e bora saber mais sobre os povos indígenas da América. Nós, os Homo sapiens, surgimos na África há 200 mil anos atrás. Eles viviam se alimentando de restos de animais que eles encontravam que tinham sido mortos por outros animais e viviam também comendo frutas que encontravam pelo caminho. Depois os humanos primitivos descobriram que a força deles estava se eles se unissem e eles começaram a se unir, a andar em bando, porque assim eles conseguiriam enfrentar animais perigosos e as grandes feras que existiam naquela época. Começaram a criar as primeiras ferramentas de madeira e pau, daí surgiram a lança, assim começaram a caçar e aos poucos começaram a encontrar as outras espécies humanas que existiam e logo os Homo sapiens, a nossa espécie humana, exterminou todas as outras espécies humanas, como os Neandertais, os Homo erectus e as outras que existiram. Nessa época, os Homo sapiens eram chamados os caçadores-coletores, que era como nós vivíamos, coletando frutas e alimentos de árvores e caçando animais. Porém, isso dependia muito dos recursos que tinham em uma região. Por isso o ser humano era um nômade, onde ele vivia em uma região, caçava, colhia, pegava os alimentos que ali tinha. Quando acabava esses alimentos, quando não tinha animais naquela região, ele partia para outra em ondas migratórias, procurando sempre alimento, nunca ficando em um lugar só. E há mais ou menos 70 mil anos atrás, os Homo sapiens começaram a andar tanto que começaram a chegar em outros continentes. Primeiro no Oriente Médio, depois foram para a Europa, depois chegaram na Ásia. E assim, eles foram se reproduzindo e a população humana foi aumentando cada vez mais. Só que até então, os Homo sapiens ficavam apenas nesses continentes que eu citei. Era impossível para eles chegar até então às Américas, que não tinha ligação por terra desses continentes da Europa, África e Ásia com a América. Até que aconteceu um fenômeno na Terra aproximadamente em 100 mil anos atrás. Por algum motivo muito complexo que não cabe a esse vídeo, a temperatura do planeta começou a baixar e as calotas polares começaram a aumentar. Ou seja, as águas que ficavam próximas ao Ártico, à Antártica, as regiões mais frias do planeta começaram a congelar e as camadas de gelo a aumentar. Com isso, conforme a camada de gelo crescia, o nível do oceano baixava.
E em algumas partes onde o nível da água, onde o nível do oceano era baixo, passagens foram abertas que ligavam os continentes. Esse fenômeno foi chamado de a Grande Era do Gelo ou a Era Glacial. Aconteceram vários desses ao longo da história, só que essa em específico foi a última, que foi a que possibilitou que os humanos chegassem nas Américas. Uma dessas passagens aconteceu na Península de Chukotka. Essa área entre a Ásia, mais especificamente entre a Rússia e o Alasca. Ali abriu-se uma passagem que conectou os dois continentes e foi por onde os nômades que viviam na região da Ásia passaram e começaram a povoar a América do Norte, depois a América Central e por último a América do Sul. E nesse processo, nesse movimento que aconteceu na Era do Gelo, outras passagens surgiram conectando esses continentes. E por isso esses povos que viviam na Ásia, na África, começaram a ir para as ilhas do Pacífico e chegaram também até a Austrália e as ilhas de Madagascar, Indonésia e todas essas ilhas ali do Pacífico. Essa Era do Gelo, como eu falei, aconteceu de 100 mil anos atrás até 12 mil anos antes de Cristo. Em 12 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, né, esse nível do mar voltou a subir e aquela passagem nunca mais foi aberta. Por isso, os seres humanos que vieram para as Américas não conseguiam voltar para os outros continentes e assim eles ficaram isolados do restante do mundo, do restante do berço da civilização, que surgiu no Oriente Médio e também em uma parte da Ásia. Com o tempo, essas pessoas que migraram para a América começaram a se reunir e a formar várias tribos. Várias tribos foram então se desenvolvendo conforme os recursos que existiam na região e conforme a vários fatores, como a geografia, o clima. E entre todas essas tribos indígenas que se formaram em todo o continente americano, desde a América do Norte à América do Sul, em duas regiões foram as tribos que conseguiram ter um desenvolvimento maior. Essas regiões foram a Mesoamérica, que é uma parte ali do sul do México, do centro-sul do México e um pouco da América Central, e a região dos Andes, aqui na América do Sul, que foi onde surgiu o Império Inca. Na Mesoamérica, por exemplo, lá no sul do México, próximo a Guatemala, nessas regiões da América Central, surgia mais ou menos em 2000 a.C. as tribos maias, que é como eles foram conhecidos. E depois os maias se tornaram uma grande civilização da América Central. Atingiram uma grande população, construíram cidades mais ou menos em 500 a.C. Possuíam uma grande arquitetura, construíram grandes templos, aquelas pirâmides que estão de pé até hoje, uma organização social de trabalho, onde eles eram divididos em várias cidades grandes, cidades diferentes, cada uma comandada por um chefe tribal. E eles construíram também a famosa cidade de Chichén Itzá, onde até hoje tem uma pirâmide maia por lá que você pode visitar. Pois é, os maias surgiram em 2000 a.C., atingiram o seu ápice em 250 d.C., mais ou menos, foram até 900 d.C. como uma civilização, como uma potência ali da América Central, e depois entraram em um declínio, mas só foi completamente destruída depois da chegada dos espanhóis. Que no século XV os europeus começaram a sofrer um grande problema lá na Europa. Os reinos europeus faziam comércio com a Ásia pela Rota da Seda, um conjunto de estradas que ligava o continente europeu com o continente asiático. Porém, em 1453, os turcos otomanos invadem a cidade de Constantinopla, derrubam o Império Bizantino e eles fecham essa Rota da Seda. Por isso, os reinos europeus tinham agora que procurar outra rota comercial para chegar até as Índias. E por isso, eles começaram a se jogar no mar e é aí que eles encontram o continente americano e começam a explorar a América. E aí, meus amigos, com a chegada dos espanhóis no século XVI, lá em 1500, chegando com armas de fogo, armaduras, exércitos, espada, escudo, contra os indígenas de todas as regiões, e ainda os europeus traziam muitas doenças, como a varíola, que foi a maior responsável pelo extermínio das populações indígenas durante todo o território das Américas. Nessa região da Mesoamérica, onde é o México e ali a América Central, foi onde surgiu também a civilização asteca, o Império Azteca, que eles eram chamados de mexicas. Eram uma tribo indígena até o século XI. Pois é,
Os astecas eram apenas uma tribo indígena como tantas outras que existiam até o século XI depois de Cristo, onde eles foram se expandindo, ganhando, vencendo outras tribos e foram ganhando território e construindo, realmente se organizando em um império, em um governo. E foi também no século XI depois de Cristo que eles começaram a chegar numa região conhecida como Vale do México, uma região que fica um pouco mais ao norte da região que os maias ficavam, e lá eles construíram o seu grande império. Os astecas, a poderosa civilização mexicana, estão entre os povos mais violentos da história. Comiam o seu próprio povo, faziam sacrifícios humanos, arrancavam o coração das vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. Também construíram essas pirâmides mexicanas, que é onde eles faziam esses sacrifícios. Alguns historiadores dizem que alguns líderes astecas foram tão sanguinários que faziam o sacrifício de milhares de pessoas ao mesmo tempo no topo das pirâmides para ver o sangue delas escorrer pelas pirâmides até o solo. Arrancavam o coração das vítimas e jogavam o corpo dela lá de cima para eles serem comidos pelo povo. E eles eram mesmo. Construíram cidades monstruosas como Tenochtitlan em 1325. A cidade chegou a possuir de 140 a 200 mil habitantes em seu auge. Mas aí, a partir do século XVI, eles começaram a receber a visita indesejável dos espanhóis. E Hernán Cortés, um dos conquistadores espanhóis, foram responsáveis pelo extermínio do Império Azteca. E eu sei que eu estou deixando um gostinho de quero mais em cada uma dessas civilizações, não é? Mas elas merecem um vídeo só para falar de cada uma delas, porque é muita coisa. Tem muita coisa incrível para falar de todas elas, então aguardem. Confere aí, meu querido, se você não está inscrito, você não vai querer perder esses vídeos, né? Na região dos Andes, entramos um pouco na história do Peru, o país da civilização mais antiga da América. Nos Andes, algumas tribos indígenas, algumas culturas indígenas já tinham criado os assentamentos em 3100 a.C., contemporâneos ao Egito e à Suméria antiga lá no Oriente Médio. As tribos indígenas Caral e também os Chavin, que são conhecidos por alguns como civilizações, para outros são apenas povos. Se você assistiu os vídeos que eu fiz das primeiras 5 civilizações, das 5 primeiras civilizações e da África, você vai entender do que eu estou falando. Essas tribos já desenvolviam a caça, a pesca e a agricultura, mas um a um esses povos, a cultura Caral e os povos Chavin, foram desaparecendo devido ao conflito com outros povos mais populosos que foram surgindo conforme o tempo passava. E é nessa região que começou a surgir o Império Inca, a grandiosa civilização da América do Sul. Os Incas eram uma tribo pastoreira que viviam do cultivo de plantas, da agricultura e da criação de animais. Eles viveram assim até o século XV. Pois é, galera, os Incas, comparado às outras civilizações da Europa, as civilizações do Oriente Médio, é uma civilização nova. Começa a história do Império Inca, quando eles começam a subjugar as outras tribos que viviam próximas a eles. Construíram estradas, organizaram essas tribos sob um único chefe e ainda construíram cidades como a famosa Machu Picchu, uma cidade construída no topo da montanha a 2.400 metros na altitude, acima do nível do mar. Essa cidade, inclusive, pode ser visitada, é um ponto turístico do Peru, no qual eu morro de vontade de ir. Se você já foi, comenta aí. Machu Picchu é tão incrível que conta com grandes áreas agrícolas, com terraços onde eles plantavam, faziam a sua agricultura, que contava até com irrigação. O principal alimento era a batata, e tudo isso mostra uma grande capacidade que aquele povo tinha. Os Incas ficaram soberanos na região dos Andes até a invasão dos espanhóis no século XVI, que aí os espanhóis chegaram com tudo, dominaram toda a América Central, toda a América do Sul, com exceção do Brasil, que ficou nas mãos dos portugueses. Na América do Norte, os indígenas, lá no extremo norte do Canadá, deram origem aos esquimós. Nos Estados Unidos, formaram aqueles índios americanos que a gente tanto está acostumado a ver nos filmes de Bang Bang do Velho Oeste. Tiveram grandes tribos indígenas nativas norte-americanas, como os Navajos, os Sioux e os índios iroqueses, que enfrentaram os europeus com muita veracidade. No Brasil, as tribos indígenas como os Tupinambás, Guaranis, Manomames, entre as outras tantas que tem. O Ministério da Justiça afirma que tem 218 etnias indígenas diferentes e mais de 180 línguas indígenas diferentes, que eu confesso para vocês que na realidade deve ter muito mais do que esse número.
Tudo que nós sabemos sobre os indígenas daquela época foram os portugueses que escreveram, os cronistas portugueses que vieram nas caravelas. E os portugueses escreveram que eles encontraram aqui muitas tribos indígenas vivendo em níveis de desenvolvimento totalmente diferentes umas das outras. Algumas tribos em um desenvolvimento mais avançado, com uma produção agrícola já estabelecida, porém, muitas tribos vivendo como caçadores-coletores seminômades, onde eles viviam caçando com algumas ferramentas que eles produziam, arco e flechas, lanças, machados, onde eles viviam em suas ocas ou cabanas, como preferir, onde as tribos viviam reunidas em uma aldeia que, se necessário, eles juntavam aquela aldeia e mudavam ela de lugar. Então, caso os recursos da região terminassem, fossem esgotados, eles levantavam o acampamento, arrumavam as coisas da aldeia e procuravam outro lugar, limpavam o terreno, galhos, essas coisas, e montavam o acampamento, montavam a aldeia em outra região. E diziam também que algumas tribos nem em aldeias viviam. Todas essas tribos indígenas viviam da caça, da pesca e algumas da agricultura, só que era uma agricultura de subsistência. O que é isso? Onde eles plantavam apenas o que eles iam comer. Eles não faziam excedentes agrícolas. Talvez por ser uma terra muito abundante, que não sofria com secas. Diferentemente das civilizações do Oriente Médio, como o Egito, como a Suméria lá, que eles produziam excedentes agrícolas. Todo ano tinha período de seca no Egito e lá na Suméria. Por isso, eles tinham que produzir muito para aquilo sobrar, para o alimento sobrar. E se você viu meus vídeos sobre porque a África não evoluiu e as 5 primeiras civilizações do planeta Terra, você viu que são esses excedentes agrícolas que fez com que as civilizações começassem a comercializar, começassem a trocar, a vender o que uma tinha com o que a outra tinha de sobra. E se você viu os vídeos, você entendeu que o comércio entre as civilizações e principalmente o contato, simplesmente o fato de uma civilização, de um povo ver como outro povo fazia aquele povo evoluir. Os povos da América se desenvolveram, só que até um grau não acompanhou o desenvolvimento das outras regiões do mundo, como a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. Isso até o período da colonização, galera? Pelo fato dos oceanos Pacífico e Atlântico limitar e impedir o contato dos povos da América com os povos de outros continentes, como a Ásia, a Europa e o Oriente Médio, é o principal motivo do porquê os povos da América, os ameríndios ou os índios americanos de todo o continente, tiveram um atraso no seu desenvolvimento. E é por isso que quando os europeus chegaram aqui, para eles subjugarem os povos da América foi relativamente fácil. Os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis por toda a América Central e quase toda a América do Sul, com exceção do Brasil, e lá na América do Norte, os ingleses, os franceses, e mais os ingleses que depois expulsaram os franceses, E é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então comenta aí o que você achou desse vídeo, meu querido. Você gostou? Bom, se você gostou, escreve aí qual parte do vídeo você achou mais interessante. Qual dessas tribos indígenas da América você acha que foram os mais fortes? Os incas, os maias ou os astecas? Quais foram os mais incríveis? E aqui no Brasil, será que se nós tivéssemos sido colonizados por outros reinos, por outra nação, pelos espanhóis ou pelos ingleses, seria tudo diferente? O que você acha? Diz aí nos comentários que a sua opinião é muito importante para mim. Inclusive, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, você não sabe como eu fico feliz, tá? O canal já está chegando a 10 mil inscritos e é um número que eu esperava, claro, chegar um dia, só que eu não esperava que ia chegar em 4 meses de canal, com 22 vídeos. E então eu estou muito feliz, tudo graças a vocês que vêm assistindo, galera. Muito obrigado por cada comentário, por cada like, por cada segundo que você dedicou em querer saber um pouco mais sobre a história do mundo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo, meu povo. Tamo junto.